Um desdobramento importante dessa compreensão está na forma como se percebe a ação humana. Quando se acredita em um eu separado, cada ação é interpretada como resultado de uma vontade individual autônoma, como se houvesse um agente interno tomando decisões de maneira isolada. No entanto, ao observar com mais atenção, percebe-se que toda ação é influenciada por uma rede complexa de fatores, condicionamentos culturais, experiências passadas, estados emocionais, estímulos do ambiente. Nesse sentido, a ação não surge de um ponto central independente, mas de um campo de interações. A ideia de um autor absoluto das próprias ações começa, então, a se dissolver. Isso não implica uma negação da responsabilidade, mas uma reformulação de seu significado. Em vez de um sujeito isolado que controla plenamente suas escolhas, há um organismo em relação constante com o meio. A responsabilidade deixa de ser entendida como controle absoluto e passa a ser compreendida como consciência desse processo. Quanto mais clara é a percepção dos condicionamentos e influências, mais lúcida tende a ser a ação. Assim, a liberdade não está em um eu que domina tudo, mas na compreensão do próprio funcionamento. Outro aspecto relevante diz respeito à relação com o sofrimento psicológico. A sensação de separação intensifica conflitos internos, pois cria a ideia de que existe um eu ideal, que deve controlar, corrigir ou eliminar partes indesejadas da experiência. Surge, então, uma divisão interna. De um lado, aquilo que se é; de outro, aquilo que se gostaria de ser. Essa divisão gera esforço constante e, muitas vezes, frustração. Ao perceber que o eu que tenta mudar também faz parte do mesmo processo, essa dualidade perde força. O conflito tende a diminuir não porque foi resolvido por esforço, mas porque sua base, a divisão, é questionada. Além disso, a ilusão do eu separado influencia diretamente a forma como se estabelecem relações com outras pessoas. Quando o indivíduo se percebe como uma entidade isolada, as relações tendem a ser mediadas por interesses, expectativas e projeções. O outro é frequentemente visto como alguém que pode satisfazer necessidades, ameaçar a identidade ou reforçar a autoimagem. Essa dinâmica pode gerar dependência, competição e conflito. Por outro lado, ao enfraquecer a sensação de separação, abre-se espaço para uma relação menos centrada no eu e mais sensível à interdependência. O outro deixa de ser apenas um objeto de interação e passa a ser reconhecido como parte do mesmo processo da vida. Há também implicações na maneira como se lida com o medo, especialmente o medo da morte. A crença em um eu separado está frequentemente associada à ideia de permanência, o desejo de que essa identidade continue existindo indefinidamente. A morte, nesse contexto, aparece como uma ameaça absoluta, o fim de um centro que se acredita ser real e independente. No entanto, se o eu é compreendido como um processo, e não como uma entidade fixa, a própria noção de fim pode ser reinterpretada. O que se dissolve não é um ser isolado, mas uma forma específica dentro de um fluxo contínuo. Essa percepção não elimina o instinto de autopreservação, mas pode transformar a qualidade do medo, tornando-o menos absoluto. Outro ponto que pode ser explorado é a relação entre essa ilusão e a busca por identidade. Em uma cultura que valoriza fortemente a individualidade, há um incentivo constante para definir quem se é: profissão, personalidade, crenças, preferências. No entanto, essa busca por definição pode reforçar a sensação de separação, pois fixa algo que, por natureza, é dinâmico. Ao tentar se identificar rigidamente com determinadas características, o indivíduo limita a própria experiência. A compreensão de que o eu é um processo em movimento permite uma relação mais flexível com a identidade, menos presa a definições e mais aberta à mudança. Por fim, essa visão conduz a uma percepção mais ampla da realidade como um todo integrado. Em vez de um conjunto de partes isoladas interagindo externamente, a realidade pode ser compreendida como uma rede contínua de relações. O ser humano não ocupa uma posição externa a essa rede, mas está intrinsecamente inserido nela. Essa compreensão pode favorecer uma atitude de maior sensibilidade em relação ao ambiente, aos outros seres e à própria vida, não como uma imposição moral, mas como consequência natural da percepção de interdependência.
Dessa forma, ao aprofundar a análise da ilusão do eu separado, percebe-se que não se trata apenas de um conceito filosófico abstrato, mas de uma chave interpretativa que afeta múltiplas dimensões da experiência humana. Desde a ação individual até as relações sociais, do sofrimento psicológico à percepção da morte, essa ideia oferece uma nova forma de compreender a existência. E, ao questionar a base da separação, abre-se a possibilidade de uma vivência menos fragmentada, na qual o indivíduo deixa de se ver como um centro isolado e passa a se reconhecer como parte de um processo maior, contínuo e indivisível. A ideia de aceitação do fluxo ocupa um lugar central na forma como Alan Watts interpreta a existência. Mais do que um conceito isolado, ela está diretamente ligada à sua visão de mundo como um processo contínuo, dinâmico e inseparável. Para Watts, o sofrimento humano não surge apenas das circunstâncias da vida, mas principalmente da resistência mental ao modo como a realidade se apresenta. Desde cedo, somos condicionados a buscar estabilidade, controle e permanência. Queremos manter aquilo que nos agrada e evitar aquilo que nos incomoda. Essa tendência cria uma relação de tensão com a vida, pois a realidade, em sua essência, é impermanente. Tudo muda: pensamentos, emoções, situações, relações. No entanto, a mente tenta fixar o que é, transformando o fluxo em algo estático. É nesse movimento que surge o conflito. Watts propõe que a raiz desse conflito está na tentativa de nadar contra a corrente da própria existência. A metáfora do fluxo, muitas vezes associada à água, é recorrente em sua filosofia. A vida é como um rio, está sempre em movimento, nunca é a mesma, nunca pode ser completamente controlada. Quando o indivíduo tenta resistir a esse movimento, cria esforço, tensão e, inevitavelmente, frustração. Por outro lado, quando há aceitação, o movimento deixa de ser um problema e passa a ser parte natural da experiência. Aceitar o fluxo não significa passividade ou resignação no sentido comum. Não se trata de abandonar ações ou deixar de intervir quando necessário. A aceitação, nesse contexto, é uma mudança na qualidade da relação com o que acontece. É agir sem a necessidade de impor à realidade uma forma rígida baseada em expectativas. Em vez de lutar contra o que é, há uma abertura para compreender o que está acontecendo, permitindo uma ação mais ajustada ao momento. Um dos aspectos mais importantes dessa ideia é a relação com as emoções. Normalmente, emoções como medo, tristeza ou raiva são vistas como problemas a serem eliminados. A mente reage tentando controlá-las, suprimi-las ou substituí-las. No entanto, essa tentativa frequentemente intensifica o próprio estado emocional. Watts sugere que, ao invés de resistir, é possível permitir que essas emoções sejam vividas plenamente, sem identificação excessiva e sem rejeição. Ao serem aceitas como parte do fluxo, elas tendem a se transformar naturalmente, sem a necessidade de intervenção forçada. Essa perspectiva também se conecta com a crítica de Watts ao controle excessivo da mente. O impulso de controlar pensamentos e estados internos está ligado à crença de que é possível alcançar uma condição estável e permanente de equilíbrio. No entanto, ao tentar fixar a mente, cria-se ainda mais instabilidade. Pensamentos são, por natureza, transitórios. Resistir a eles ou tentar eliminá-los apenas prolonga sua presença. Ao aceitar seu surgimento e desaparecimento como parte do fluxo, a mente se torna menos reativa e mais clara. Outro ponto relevante é a relação com o tempo. A resistência ao fluxo está frequentemente associada à tentativa de escapar do presente, projetando-se para o futuro ou retornando ao passado. O futuro é visto como o lugar onde os problemas serão resolvidos, o passado, como algo a ser corrigido ou revivido. No entanto, essa movimentação psicológica afasta o indivíduo do único momento em que a vida realmente acontece, o agora. A aceitação do fluxo implica uma reconexão com o presente, não como um ponto estático, mas como um movimento contínuo. Watts também sugere que essa aceitação se torna mais natural quando se compreende a interdependência entre indivíduo e realidade. Se não há uma separação absoluta entre eu e mundo, então resistir ao fluxo da vida é, de certa forma, resistir a si mesmo. O esforço para controlar tudo perde sentido quando se percebe que o próprio controlador faz parte do processo que ele tenta dominar.
Nesse contexto, aceitar o fluxo não é uma escolha moral, mas uma consequência da compreensão de como a vida funciona. Há ainda uma dimensão estética nessa visão. Quando se deixa de lutar contra o fluxo, a experiência ganha uma qualidade mais leve e, em certo sentido, mais bela. A mudança, que antes era vista como ameaça, pode ser percebida como variação, como movimento. Assim como em uma música, em que cada nota só tem sentido dentro da sequência e da transformação, a vida passa a ser apreciada em sua dinâmica, e não apenas julgada por seus resultados. Por fim, a aceitação do fluxo conduz a uma forma de liberdade que não depende de controle absoluto. É uma liberdade que surge da capacidade de estar em relação com o que acontece, sem a necessidade constante de ajustar a realidade a um ideal. Isso não elimina desafios, nem garante ausência de sofrimento, mas transforma profundamente a maneira como esses elementos são vividos. Dessa forma, na visão de Alan Watts, aceitar o fluxo da vida não é desistir de agir, mas abandonar a luta desnecessária contra aquilo que já está em movimento. É reconhecer que a vida não é algo fixo a ser dominado, mas um processo contínuo do qual se faz parte. E, ao permitir esse movimento, abre-se espaço para uma experiência mais fluida, menos fragmentada e mais integrada com a própria natureza da existência.